Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Flávia, sou esteticista há 15 anos e hoje eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história, de como eu comecei na estética, porque que eu escolhi trabalhar e porque que eu gosto tanto. Então vamos lá. Eu comecei primeiro trabalhando como estagiária para uma esteticista, que inclusive na época ela era esteticista da minha irmã. Eu aprendi muito com ela. E qual que era a minha trajetória? Eu saía de casa por volta das 5h30 da manhã, pegava 2 conduções, ia, né, para o estágio, saía de lá, ia para a escola, né, no caso para o curso, e eu estudava até aproximadamente às 10h30 da noite. Depois pegava mais 2 conduções para ir para casa. Foi bem difícil esse primeiro momento. E aí eu resolvi montar minha primeira salinha. Na época eu montei no salão da minha irmã, que minha irmã é cabeleireira. E aí eu fiquei por um tempo lá, e aí só que eu não tinha muito cliente, na verdade eu não tinha clientes. E aí eu montei a minha sala na minha casa. E foi chegando algumas pessoas e aí apareceu uma oportunidade de eu alugar uma sala num salão. Só que eu não tinha nenhuma possibilidade, eu não sabia como que eu ia fazer para pagar aquele primeiro aluguel. Então, o que eu fazia? Eu conversei com a dona do salão na época e eu perguntava para ela se eu podia sentar. Como ela tinha muita cliente de unha, eu perguntava para ela se eu podia sentar ali do lado para conversar com as clientes dela. Então, quando ela fazia a unha, eu ia conversando, eu ia explicando sobre o meu tratamento, o que a gente fazia, no caso, o que eu fazia na época. E foi dessa forma que eu montei a minha cartela de cliente. E a sala era muito simplesinha. Eu lembro que na época eu queria colocar gesso na sala e eu não tinha dinheiro para nada. Mas mesmo assim, eu sempre fui meio maluca, meio ousada. E eu chamei e pedi para um rapaz que era gesseiro, para fazer o orçamento do gesso da sala. E aí ele me passou, se eu não me engano, eu ainda me lembro mais ou menos do valor, eu acho que na época eram uns R$50. E aí ele falou assim, aí eu falei, ai moço, mas esse valor pra mim não dá, eu não tenho esse dinheiro. Aí ele falou, minha esposa quer fazer limpeza de pele. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, o senhor não coloca, ele colocou no caso só moldurinha de gesso. O senhor não coloca moldura de gesso pra mim e eu faço a limpeza de pele na esposa do senhor. E foi assim que eu comecei a arrumar minha sala. Minha primeira maca eu ganhei também. Eu comecei a pesquisar para comprar a maca, só que eu não tinha dinheiro, né? Então eu comecei a ver umas marcas usadas e na época eu acabei ganhando ela e me ajudou muito. E aí, qual que era a minha rotina? Quando eu fui para esse salão, aí eu fui fazer faculdade de fisioterapia. Então, eu ia para o salão, né, onde eu montei a minha primeira sala. Eu levava um monte de toalhas, porque lá não tinha lavanderia, então eu tinha que levar as toalhas e trazer as toalhas. Então eu saía de casa super cedinho, ia fazer meus atendimentos, depois recolhia todas as toalhas, levava para a faculdade, da faculdade eu vinha para casa. Essa foi a minha primeira sala que eu montei. E lá eu fiquei um bom tempo. E depois as meninas meio que iam sair, entregar o ponto, e aí eu resolvi ingressar sozinha. Aí eu montei uma sala, deu super certo, eu comprei vários aparelhos. E nesse período, quando eu montei a minha segunda sala, eu fui assaltada. Eu perdi tudo, eu tive que recomeçar tudo de novo. E na época, eu fiquei grávida do meu filho, então eu lembro que foi um domingo, o meu vizinho, né, porque na frente tinha uma sala de música,
e o meu vizinho me ligou. Eu tinha acabado de comprar os meus aparelhos, alguns dos meus aparelhos, e eu tinha um estoque de produto também, que eu revendi alguns produtos de algumas marcas. Eu tinha feito o estoque para 6 meses, e eu perdi tudo. Foi uma época bem difícil e eu não sabia o que fazer, né? E aí eu comecei a procurar salas para alugar. Na época eu conversei até com o dono, porque eu falei, eu nem sei como que eu vou fazer para pagar o aluguel. E aí, como eu tinha dado cheque calção na época, né? Tinha adiantado alguns pagamentos, então eu fiquei com o que eu tinha dado naquela época, supria a necessidade, né, do que ficou. E assim eu fiz a mudança para minha sala, mas eu não sabia para onde eu ia, né? E aí eu comecei a procurar e aí eu achei uma sala bem pequenininha, num lugar mais escondido. E eu insisti muito, eu lembro que nesse dia eu insisti muito para minha mãe conhecer. Falei, mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí quando minha mãe foi comigo, minha mãe olhou assim pra mim e falou, ai, não é esse lugar não é pra você. E aí eu voltei triste, desanimada, pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu cheguei em casa, assim, chorei bastante, orei e não desanimei. E aí eu abaixei o aplicativo no meu celular para procurar salas e eu achei uma sala pertinho da onde eu atendia, e no mesmo dia eu liguei para o dono dessa sala, conversei com ele e perguntei se a gente podia marcar uma reunião para me conhecer. E eu fui. O banheiro era para fora da sala, sala bem simples. E eu fui, conversei com ele. E aí eu mudei para uma sala que era um pontinho um pouquinho melhor. E eu fui recomeçar pela segunda vez a estética. E aí eu lembro que no dia que eu tava fazendo a mudança, foi o dia que eu tive um treinamento sobre um aparelho novo que estava tendo no mercado. Conversei com a empresa e trouxe essa tecnologia, conversei com as minhas clientes, expliquei toda a situação e disse para elas, meninas, eu preciso de vocês. E todas abraçaram a ideia. Todas as minhas queridas clientes abraçaram a ideia, compraram essa opção de tratamento novo, que inclusive eu gosto até hoje, tá? É uma tecnologia sensacional que ajuda no processo de emagrecimento. Foi uma época bem complicada da minha vida e aí aos pouquinhos eu fui arrumando a sala. Então a sala era uma sala única, não tinha recepção. Aí eu ajuntei dinheiro, coloquei, fiz a divisória nessa segunda sala e depois eu resolvi ampliei, deu muito certo, foi sucesso. No meio disso, a gente teve alguns percalços, né? Teve alguns contratempos, foi muito difícil também ampliar os negócios, porque você tem que administrar pessoas, é uma coisa bem complicada, mas foi uma experiência incrível. Eu conheci pessoas boas, eu conheci pessoas muito ruins também, eu conheci pessoas que tinham muito para me dar, eu tive pessoas que me ajudaram. E lá atrás, quando eu montei a minha primeira sala, eu fui trabalhar com uma querida, uma esteticista que atendia ali próximo de onde eu morava, e ela me fez um convite de ser auxiliar dela, e eu fui ser auxiliar dela, e aí ela teve que ir embora, né, o marido dela foi para outra cidade e ela teve que ir para outra cidade. E nessa época, ela, com muita generosidade, ela foi onde eu trabalhava e falou assim para mim, Flávia, eu vou te passar minha cartela de clientes, não vão vir todas, mas algumas eu acredito que venha. E realmente ela fez isso, foi muito generosa, ela é uma querida
gosto muito dela e eu ainda tenho cliente daquela época que faz tratamento. Tem algumas clientes que eu vi filho crescer, fui em casamento de cliente, que eu falo que a gente não faz cliente, a gente faz amigos, a gente tem um laço. E o porquê que eu escolhi estética, né? Isso tem muito a ver com a história da minha família, da minha mãe. Meus pais são separados e na época minha mãe tinha aproximadamente a minha idade, e minha mãe ficou sozinha para cuidar de 5 filhas. E eu vi minha mãe trabalhando dia, de noite, e a gente de família muito pobre. Minha mãe sem escolaridade nenhuma, sem saber ler e escrever. Eu vi minha mãe se dedicando 24 horas para os filhos, para casa. E eu queria muito ser grata, eu queria devolver isso de alguma forma para ela. Então, eu queria que ela se cuidasse, que ela tivesse um olhar de carinho, de atenção, de amor com ela. E foi aí que eu escolhi a estética, porque isso tem a ver com a história da minha mãe, tem a ver com a minha história. E minha mãe, ela sempre foi uma mulher à frente do tempo dela. Então, por isso a gente aprendeu com a minha mãe que não se desiste. Se a coisa não deu certo, a gente tem que tentar de outra forma. A gente tem que tentar mais uma vez. E foi por isso que eu escolhi estética. E por que eu gosto tanto de trabalhar com estética? Eu me lembro que antes dos meus pais se separarem, eu tinha aproximadamente 5 anos, quando meu pai chegava do trabalho, ele pedia para mim fazer massagem nos pés dele. E eu ficava esperando meu pai chegar para me fazer massagem nos pés dele. E ali eu comecei a gostar muito de fazer massagem. Só que na época nem se falava disso, né? Eu não tinha muito noção do que seria, do que era. E aí um dia eu me peguei pensando e falei, eu acho que é isso que eu quero pra mim. Eu trabalhava no shopping de vendedora. Quando eu tinha aproximadamente 20 anos, eu pensei que eu não queria passar o resto da vida trabalhando como vendedora. Embora eu fui muito bem sucedida trabalhando como vendedora, consegui muitas coisas, consegui prêmios, mas eu não queria. Eu falei, gente, não é isso que eu quero pra mim. E no piso superior da loja que eu trabalhava, tinha o curso técnico de estética na época. E lá eu fui, conversei e fui fazer o curso técnico. Gente, eu me apaixonei. E na época eu fazia o curso técnico, trabalhava, e aí eu pedi conta do trabalho para fazer estágio lá naquela primeira salinha que era esteticista da minha irmã, que eu já mencionei. Então o que eu fazia? Eu fazia o estágio, eu estudava, e nas horas vagas ainda, assim, no sábado, no domingo, que tinha muito curso no final de semana naquela época, eu ainda ia fazer curso de especialização da área que eu queria atuar, tanto corporal quanto facial. E aí eu me ingressei e eu fui de cabeça. E eu sempre tive em mente, assim, eu nunca fui de parar para falar, mas e se não der certo? E se não acontecer? Eu simplesmente fui, às vezes com medo, mas indo com medo mesmo, porque a gente não pode desistir, a gente não pode parar. E às vezes que as coisas deram errado, que eu tive que recomeçar, que foram algumas vezes, viu? Não foi uma nem duas, foram algumas vezes. Eu tive que recomeçar a estética. Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça e na minha mente. A gente tem 2 opções na vida, que é dar certo e ser feliz. Qualquer coisa fora disso não é opção. Se as coisas estão ruins por algum momento ou motivo, porque todo mundo passa por altos e baixos na vida, isso é normal, eu sempre tive isso em mente. As opções que a gente tem na vida é de dar certo e ser feliz. Qual que é o objetivo desse canal e trazer um pouquinho para vocês da minha história na estética.
eu quero mostrar para vocês como que é um tratamento estético. Ele é complexo, ele não é só massagem, ele não é só aparelho, né? Por trás disso tudo existe uma ciência, existe uma história, existe uma pessoa. Então a gente precisa levar em conta tudo isso e eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessas dicas, dessas observações. Peço para que vocês também me mandem ideias do que vocês querem ver, coisas que vocês nunca viram na estética, que a gente vai atrás e eu vou trazer para vocês tirarem a dúvida. Eu quero trazer com um olhar assim muito para o público final, para as nossas queridas clientes que vêm procurar os tratamentos, até para vocês mensurarem o que é bom e o que não é bom. E é com muito respeito e muito carinho e muita dedicação que eu quero trazer isso para vocês. É com muito respeito e com muito amor que eu atendo todas as pessoas dentro da minha sala, que eu recebo na clínica. Então eu quero deixar isso registrado aqui para vocês, e é com muito respeito e gratidão mesmo. E por que eu resolvi falar desse começo, né? Tem muitas esteticistas começando e eu quero dizer para vocês, não desistam. A profissão ela é linda, vale a pena, estudem, porque o retorno com certeza ele vem. E precisa se pensar, né? O que é sucesso? Será que sucesso é só dinheiro? Não. Sucesso é quando você está realizada com o que você faz e você faz disso uma fonte de renda. Tem como fazer? Com certeza. Eu me sinto muito, muito, muito grata, muito feliz quando eu estou realizando os procedimentos. Eu consigo sentir as minhas clientes, eu consigo sentir o que realmente elas precisam. E eu quero trazer tudo isso para vocês aqui. Quero pedir para vocês também curtirem o canal, seguir a gente no Instagram. Um grande beijo, um grande abraço e gratidão.